Reunião entre Estados Unidos e Irã para negociar as questões nucleares termina sem uma resolução concreta. Embora o ministro das Relações Exteriores tenha falado em uma excelente reunião com os Estados Unidos, nenhum dos pontos mais específicos foi resolvido entre os dois países. Enquanto isso, nós temos o esvaziamento de algumas embaixadas de bases militares e o embaixador dos Estados Unidos em Israel alegando para a população que, se eles quiserem sair de Israel, a data é hoje. Somada à presença militar americana e à chegada do USS Gerald Ford, o conflito entre Estados Unidos e Irã parece cada vez mais próximo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Cara, para quem não sabe, a Nômade é parceiraça aqui do canal e está te ofertando a possibilidade de ter acesso até 15 centavos de desconto por dólar convertido. Com certeza a plataforma com as melhores taxas do mercado, é super simples, você pega o celular, baixa o aplicativo totalmente gratuito na palma da sua mão. Só de baixar o aplicativo você já tem uma série de benefícios, parcerias, convênios com uma série de marcas. A Nômade aceita em mais de 180 países para suas viagens internacionais. Vale muito mais a pena do que ficar convertendo em cada uma das moedas locais, pagando câmbio, tudo tal. Você compra o dólar antes, no momento que você achar mais conveniente. Tem até programas, tá, para comprar dólar parcelado. É só benefício. Além de tudo, tem a possibilidade de ter acesso ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade que eu utilizo aqui no Brasil, porque me dá cashback em dólar, pontos que não expiram, acesso ao Nômade Lounge, entre vários outros benefícios. 15 centavos de desconto por dólar convertido com o meu cupom Ricardo15. Galera, não perde essa oportunidade, hein? QR Code na tela, link na descrição. Baixa a Nômade, é de graça. Confira pelos seus próprios olhos, tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, o dia de ontem, a quinta-feira, foi marcado por uma reunião na Suíça entre representantes do Irã e representantes dos Estados Unidos. Foi a terceira rodada de negociações e eu diria que sem conclusões concretas, o que é muito preocupante, porque o próprio governo americano já falou que se o Irã não aceitasse as condições propostas pelos Estados Unidos, a única solução seria atacar o regime iraniano. Os americanos, eles colocaram algumas soluções, algumas propostas sobre a mesa para o Irã, que foram, primeiro, um alívio pequeno das sanções em troca de algumas concessões do Irã. O Irã fala que não, que todas as sanções deveriam ser levantadas, deveriam ser suspensas. Os americanos falam que, num primeiro momento, um pequeno número. Se as conclusões, se os pedidos americanos forem respeitados, aí os americanos levantam todas as sanções contra o governo do Irã. Falou também de transferir todo o urânio enriquecido do Irã para o exterior, o que já levanta uma certa polêmica, porque eu trouxe para vocês que os Estados Unidos, supostamente, nos ataques que fizeram lá na Guerra dos 12 Dias, teria eliminado o programa nuclear iraniano. Galera, convenhamos, o urânio enriquecido continua lá. E esse urânio enriquecido tem sim capacidade de fazer as suas armas nucleares, não que o Irã já tem, hein? Mas existe essa possibilidade. Os americanos falaram também para o Irã parar de enriquecer urânio dentro do próprio país, ou enriquecer um limite muito pequenininho somente para fins medicinais, até porque os americanos eles estão propondo uma espécie de convênio que vai ser colocado no Oriente Médio. A gente não sabe ainda em qual país, mas que todos os países que estiverem dispostos a ter urânio enriquecido poderiam comprar desse convênio produzido ou sediado, controlado pelos americanos. Isso está no sentido de impedir que os países regionais tenham acesso às suas armas nucleares, porque existem propostas nesse sentido com a Arábia Saudita, com o próprio Irã, Israel, que já tem as suas armas nucleares. Então os americanos, cada um dos países, eles alegam que o enriquecimento de urânio é para fins pacíficos. Vou enriquecer para fins medicinais, para fins energéticos, tal. Os americanos querem controlar todo o enriquecimento para ter mais influência no Oriente Médio e impedir que os países tenham as suas próprias armas nucleares. O Irã fala que não aceita. Ele quer ter autonomia para o seu programa nuclear, desde que para fins pacíficos, e aceita fiscalizações internacionais, a exemplo da fiscalização da ONU, que, aliás, acontecia de 2015 até 2018, quando os Estados Unidos fechou um acordo com o Irã. Obama e Irã. Em 2018, Trump ele se retirou desse acordo, alegando que o Irã estava enganando a agência da ONU, a AIA, né, tudo tal. E hoje não permite esse enriquecimento de urânio. Fala também do desmantelamento das instalações nucleares
com fiscalização dos Estados Unidos de como que se daria esse desmantelamento, fala de um fim do provisório, inclusive também desse programa pacífico, e um controle dos mísseis iranianos. No própria declaração do Trump para os Estados Unidos, para a população americana, ele falou que o Irã está muito próximo de desenvolver mísseis que teriam a capacidade de atingir os Estados Unidos. Ele alega que hoje o Irã já tem capacidade de atingir o continente europeu, o que é verdade, não a Europa ocidental, claro, mas a Europa como um todo tem sim, e que tem capacidade de atingir as bases americanas localizadas no Oriente Médio, o que também é verdade. Agora, se o Irã tem capacidade, ou vai desenvolver uma capacidade de atingir os Estados Unidos, continente mesmo, olha, a não ser que haja um grande avanço aí da tecnologia de mísseis. Mas é a acusação dos Estados Unidos. O Irã também não abre mão de ter o seu programa de mísseis, alegando que hoje, no momento de tanta militarização que acontece não só no Oriente Médio, mas em todo o mundo, é essencial ter os seus mísseis, a sua defesa, porque existem vários inimigos regionais ali estabelecidos no Oriente Médio. Então, em meio a essa negativa, o ataque ele se torna cada vez mais provável. A gente já ouviu declarações da própria mídia americana que foram negadas pelo governo americano que o Trump possivelmente não faria um ataque tão efetivo, pelo menos num primeiro momento. Há planos de que Israel faça o primeiro ataque e depois os Estados Unidos entrem na guerra, já que o Irã muito possivelmente atacaria ou faria algum tipo de retaliação contra Israel, ou que os Estados Unidos fizessem primeiros ataques mais estratégicos, e aí caso o Irã respondesse contra as bases americanas ou contra Israel, aí sim os Estados Unidos se colocariam completamente no conflito. Lembrando que existem dois grupos de porta-aviões, o Abraham Lincoln e o Gerald Ford, que já chegou em Israel, não sabemos se ali ele vai ficar ou se ele vai passar pelo Canal de Suez para chegar mais próximo também do USS Abraham Lincoln, aí mais voltado para um ataque contra o Irã e não para a defesa de Israel. Mais posições militares, os americanos já têm. Aí a mídia americana começou a especular, ouvindo fontes do Pentágono, de quais seriam ou onde seriam esses possíveis ataques. A gente pode pensar, por exemplo, em complexos nucleares. Em Natanz, a gente tem o ponto de pesquisa, a gente tem a usina de Fordow, a gente tem o reator, por exemplo, de água pesada que fica ali em Araque. Ou você pode, por exemplo, atacar instalações da Guarda Revolucionária Iraniana. Porque o exército do Irã, ele de fato existe, mas ele é muito menos poderoso que a Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária é uma organização criada após a Revolução de 79, não exatamente para defender o país Irã, mas para defender a Revolução Islâmica e os líderes, né, ou o Ayatollah Khomeini, à época de 79, ou o Ayatollah Khamenei, hoje, né, o líder supremo aí do Irã. A gente pode falar de ataques em Bushehr, a gente pode falar de ataques em Teherã, Isfahan, todos onde existem as instalações da Guarda Revolucionária. A gente pode pensar que o Irã, ele se financia grande parte da exportação de petróleo, apesar das sanções internacionais. Então, atacar oleodutos, gasodutos, atacar pontos de refinaria poderia ser estratégico também. Existe, por exemplo, a região de Urmia, onde tem a refinaria, talvez das mais importantes. Tem a usina de Zhakmarzi, que também é importante para o Irã, que pode ser atacado. Ou, claro, atacar posições políticas, ou seja, lideranças. Talvez ministro das Relações Exteriores, talvez o Pezeshkian, ou quem sabe até o Ayatollah Khamenei. E aí, claro, que os principais alvos estariam em Teherã, que é a capital do país. Só que não é simples, porque existem bunkers e tal. Claro que o Mossad e a CIA são inteligências que são muito boas e poderiam ter informações privilegiadas, até porque, lembrando, o Irã é um país que tem vários grupos insurgentes. Muito possivelmente, vários espiões do Mossad e da CIA atuam, né, no Irã e poderiam fornecer informações suficientes para esse ataque dos Estados Unidos. A questão é, se os Estados Unidos fizerem esse ataque, vai ser fácil derrubar o regime iraniano? Eu duvido que com um ataque aéreo estratégico acaia o regime iraniano. É um regime que existe há muito tempo no país, pô, galera, desde 79, e que conseguiu estabelecer uma força muito grande. Claro que ataques simbólicos, eles também poderiam favorecer com que houvesse algum tipo de manifestação interna da população iraniana, porque existem vários grupos que não estão satisfeitos, grupos de estudantes, manifestantes contra a opressão do regime iraniano. A gente já falou também que uma inflação pesada assola o país, uma crise hídrica, principalmente na capital. Existem vários grupos no Irã, como os baluches, como os árabes, como os persas, que são a grande maioria, claro, existem
existem os hebreus, existem os curdos. Então, existem vários grupos que poderiam formar insurgências. Aliás, esse é até um risco. Uma eventual queda do Ayatollah faria com que houvesse uma convergência entre todos esses grupos para a formação, sei lá, do príncipe herdeiro, o Shah Reza Pahlavi, né, o príncipe Reza Pahlavi, assumisse o poder como um novo Shah, aí seria uma monarquia ou uma democracia. São todas coisas complexas do futuro do regime iraniano. Mas claro que o ataque ele parece cada vez mais próximo porque as informações indicam isso. Além da chegada de uma série de militares americanos que a gente já falou aqui no vídeo, Israel está pressionando os Estados Unidos para que uma ofensiva aconteça contra o país. Israel conseguiu enfraquecer uma série de inimigos regionais que eram financiados pelo Irã, seja a Jihad Islâmica, seja o Hamas, seja o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, enfim, né, milícias no Iraque, o Bashar al-Assad na Síria, por exemplo, que caiu. Fazia toda parte de um conjunto de grupos, um conjunto de organizações, ou até mesmo o presidente, no caso do Bashar al-Assad, que eram contrários a Israel e grandes aliados do Irã. São grupos enfraquecidos hoje, mas a cabeça do povo, como Israel chama, ainda resiste, que é o regime iraniano. Professor, como você sabe que esse ataque pode acontecer? Talvez a mais sintomática das declarações esteja no embaixador dos Estados Unidos em Israel, que pediu para que os trabalhadores não essenciais que estejam trabalhando em representações, enfim, de Israel, abandonem o país e que, se eles quiserem fazer isso, que façam hoje. Lembrando que o porta-aviões Gerald Ford, que poderia fornecer uma proteção para Israel, também chegou em Israel hoje. Será que isso significa que talvez Israel fará o primeiro ataque, o Irã vai responder e aí teremos uma guerra regional? Pode ser. A gente tem outros elementos. Por exemplo, a gente tem embaixada no Iraque e consulado em Erbil, também no Iraque, que foram esvaziados. No Líbano também, os americanos pediram para abandonar. No Bahrein, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos. Tudo isso pedido da população do governo americano para que abandonassem essas representações. O próprio Departamento de Estado pediu ou proibiu viagens pessoais em um raio de 4 quilômetros na fronteira com o Líbano e com a Síria e impediu deslocamentos em um raio de 11 quilômetros em relação a Gaza. Além disso, base militar no Bahrein já foi parcialmente esvaziada, outras bases militares e talvez a maior, a mais importante, a base de Al-Udeid, ali no Catar, que é também dos Estados Unidos, já foi parcialmente esvaziada. Um movimento muito parecido, similar à Operação Martelo da Meia-Noite, que aconteceu no ano passado, e em decorrência ali depois, a Guerra dos 12 Dias. E aí, galera, será que nesse final de semana a guerra entre Estados Unidos e Irã vai começar? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.